Retomando, então, o julgamento dos processos, nesta manhã do dia 27 de julho, próximo item da pauta de relatoria do conselheiro Laércio, dando continuidade aos processos da DAS Nordeste, calçados e artigos esportivos. Ele não são... São semelhantes, presidente. Mas não são repetitivos? Não. Então, a partir do 132, né? Tá. Então, o item 132 da pauta, são vários processos ainda da DAS e desta feita não são paradigmas, não são lotes repetitivos. Então, nós vamos no item 132, final do processo 2015-05. Com a palavra, relator, Laércio. Presidente, até por economia de tempo, os processos eles são todos semelhantes, né? Qual que é a principal diferença deste para o do item 60 relatado? O item 60 relatado tinha muito mais itens, como exportação, frete entre estabelecimentos. Aqui ele vem pedindo crédito, basicamente, extemporâneo, que foi também julgado improcedente em relação à DCTF, retificador e da Com. Também ele pede mais o quê? Que não for computar compra de refeições, notas fiscais relativas a serviços de confecção, impressão digital e adesivos. Eu estou aplicando a mesma decisão porque ele simplesmente traz um PDF, uma espécie de um balancete também, que para mim não é o suficiente, porque diferentemente desse balancete, para os outros dois processos, não consta qual a finalidade. Não é tão descritivo quanto. E no mérito, então, presidente, daí passando ao voto já, o que acontece? Em relação à nulidade, por ausência de fundamentação, nego o provimento conforme já feito. E no mérito, eu rejeito por ausência de provas, pois não demonstrado que a essencialidade e relevância dos produtos, conforme eu já exarei no voto anterior. Só por questão de lealdade processual aos demais colegas, né? Não sei se eles vão divergir em relação a mim, em relação ao crédito extemporâneo, mantendo a diligência em menor extensão ou não. É como eu voto. Ok. Então, eu não sei se eles já conseguiram analisar alguma coisa. Elcio já conseguiu analisar. Eu olhei aqui, pelo voto da RJ, são duas questões. É o crédito extemporâneo, né? E tem refeição, né? Ele está querendo também crédito em relação à refeição. Quer ver os termos aqui? Tem refeição, impressão digital de adesivo. Compra de refeições, serviço de confecção e impressão digital de adesivos. E a DRJ só dá como exemplo, né? Ela não esgota. Não, e ainda, Elcio, me desculpa um pouco de interromper, por exemplo, ele também traz a questão do condomínio, que ele põe lá, pede o crédito. Eu acho que para ser coerente vai ter que ser, porque ele trouxe a mesma planilha que ele tinha trazido nos outros, e aqui tem algumas poucas notas fiscais. Eu acho que não tem como não votar no mesmo sentido do anterior, não. Se dá uma olhada na planilha dele, está um pouquinho diferente desse 132. É mais enxuta essa planilha desse aqui. Isso. Ela é mais enxuta. Agora, eu estou identificando aqui, a planilha dele só tem crédito extemporâneo, a que ele mandou. E tem muita coisa aqui que não é insumo. Tem jornal, assinatura de jornal, tem aqui, ó, tem um negócio aqui, combate à pirataria, fatura de celular, de telefone, leite em pó da vaca. Deve ser a alimentação que ele está pedindo, né? Tem muita coisa que tem que ser analisado. Bom, voto já é voto, né, Elcio? No sentido de também fazer
a conversão do julgamento de diligência. Eu não consigo ver como votar diferente, porque se a gente votar diferente aqui, vai ficar incoerente, né? Ok. Pedro? Voto igual, isso, mantenho. Pela diligência. Amara? Eu também vou acompanhar a diligência, porque eu tinha analisado aqui, eu achei que estava mais instruído o processo, porque eu tinha visto só, eu achei assim, ele trouxe todas as notas fiscais, achei que a DRJ já tinha separado, mas a DRJ não fez isso, não. Então, eu vou acompanhar pela diligência. Leonardo? Pela diligência. Arnaldo? Mantenho o contrário. Márcio? Eu mantenho também o contrário. Ok, eu também mantenho pela diligência, então o resultado ele é exatamente o mesmo do anterior, que é a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem analise, né, o crédito do contribuinte, com base nos documentos, podendo uma apresentação de outros que achar necessários e prolate elabore um relatório e dê ciência ao contribuinte para a sua manifestação. Restaram vencidos os conselheiros Laércio, Arnaldo e Márcio. Então, presidente, eu só fiz a questão de segregar esse processo aqui e demais, realmente que eu não sabia se ia ser mantida a diligência ou não, então vai acabar sendo utilizado aplicado a mesma decisão aos demais pontos. Só completando que é designado para o voto vencedor, conselheiro Leonardo. Então, os demais, todos os demais da DAS? Se aplica. Tá. Vamos lá. 1, 3, 3. 1, 3, 5. 1, 3, 1, 3, 7, 1, 3, 8, 1, 3, 9 e 140. Então, dos itens 132 a 140, o mesmo resultado, então. Próximo da pauta é o 141, Marco Comercial de Produtos de Petróleo, relatoria da conselheira Amara. Ele é um paradigma, processo 2012-28, e o lote 142 a 149. A palavra, Amara. Ele já está lá na pasta, aí tem dois também, acho melhor vocês lerem o que não é o repetitivo, o que está escrito lá. É um pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP, não cumulativo, mercado interno, relativo ao quarto trimestre de 2004. Aí, uma coisa interessante é que o processo é de PIS e COFINS, mas a argumentação dela é toda em cima da COFINS. É PIS, aliás, o processo dele é de PIS, e a argumentação dele é toda sobre COFINS. Eu estou lendo, eu não li o relatório, né? Deixa eu ver. É um pedido de ressarcimento de PIS, quarto trimestre de 2004. A contribuinte foi intimada a apresentar elementos probatórios do crédito pleiteado e na informação fiscal, a fiscalização traz que o pedido refere-se a suposto crédito de contribuição para o PIS no regime não cumulativo decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência. O interessado não havia informado qualquer crédito na ficha 26B do DACOM, referente a janeiro de 2006. Em 14 de 12 de 2012, após intimação, tal demonstrativo foi retificado e passou a apresentar saldo de créditos não utilizados até 31 de 12 de 2005.
Constata-se que o próprio contribuinte informou em seu DACOM que em 31/12/2005 não possuía crédito referente a aquisições no mercado interno, vinculado à receita não tributada no mercado interno. Todo saldo disponível informado pela interessada é vinculado à receita tributada no mercado interno, que não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação, em função dos dispositivos legais citados acima. O DACOM referente a abril de 2008, mês de transmissão do pedido de ressarcimento, também não traz a ficha 14, a utilização de créditos objeto de pedido de ressarcimento no mês. Por meio do despacho decisório, o pedido de ressarcimento foi indeferido e a compensação declarada em DECOMPs a ele vinculadas não foi homologada. E resignada, a empresa apresentou... perdi aqui onde eu estou. Ela apresentou manifestação de inconformidade, em que ela fala, a atividade principal dela, o comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. E tais vendas em relação à gasolina e demais derivados de petróleo são tributados à alíquota zero. À época da apuração dos referidos créditos, transmitiu os respectivos DACOM, informando nas respectivas fichas que se tratavam de forma equivocada de créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, quando de fato deveria ter sido informada a opção vinculados à receita não tributada no mercado interno. Nos termos do que prevê a Lei 11.116, assiste o direito ao crédito da contribuição não cumulativa em relação aos gastos, custos e despesas, energia elétrica, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, contraprestações de arrendamento mercantil, depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros. A solução de consulta 18 de 2013 da 5ª Região Fiscal, a que está submetida a manifestante, corrobora com a admissibilidade do crédito. Trata-se apenas de um erro material de fato, devendo ser sanado por essa via recursal em busca obrigatória do princípio da verdade material. Vou pular para o outro. Identificado o erro material, evidenciado pela incorreta classificação da vinculação à receita tributada no mercado interno, imediatamente corrigiu com envio dos respectivos DACOM certificadores, conforme recibo e relatórios anexos. Percebida a ocorrência do erro, deveria a autoridade fazendária notificar o contribuinte para que corrigisse a inconsistência, não sendo admissível o tratamento hora dispensável pela autoridade administrativa competente. Adicionalmente, há de se observar ainda a existência dos referidos créditos através da regular escrituração contábil da manifestante, conforme cópia do livro Razão. Aí a manifestação foi julgada DRJ Salvador, parcialmente procedente. A empresa apresentou recurso voluntário antes da ciência, né, do DRJ, do acordo do DRJ, onde em síntese alega: os julgadores entenderam que trata-se de produtos sujeitos ao regime monofásico. Permanece a dúvida a respeito da possibilidade de créditos relativos à venda com gastos e despesas de armazenagem e frete na venda. O fato dos produtos vendidos serem tributados numa única fase do processo não obsta o direito ao crédito das contribuições, pelo simples fato de que, ao remeter o referido inciso 9 ao inciso 1º do mesmo artigo 3º, não significa que estaria de maneira implícita sujeita à restrição lá imposta aos produtos sujeitos ao regime monofásico. Apresenta o acordo 9303 e a solução de divergência 3/2016. Apresenta cópia do livro Razão e planilha de apuração do PIS e da COFINS. Posso ir ao voto? Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito da contribuição para o PIS/PASEP não cumulativo mercado interno relativo ao 4º trimestre de 2004. Toda a argumentação da recorrente é feita para a contribuição COFINS. Entretanto, dada a similitude do tratamento tributário de ambas as contribuições e pelo
princípio do formalismo moderado, que rege o processo administrativo fiscal, entendo que deve ser admitido o recurso. Aí eu coloco presente recurso é tempestivo e preencho as demais condições de admissibilidade. Por isso, dele tomo conhecimento. Na manifestação de inconformidade, identifico que a recorrente protesta pelo seu direito ao crédito com gastos, custos e despesas com energia elétrica, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, contraprestações de arrendamento mercantil e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis próprios de terceiros. Alega liquidez e certeza do crédito, erro material no preenchimento da CON, que foi retificada, princípio da busca da verdade material, cerceamento do direito de defesa por falta de motivação do ato administrativo, despacho decisório e aplicação do formalismo moderado. A informação fiscal não discrimina quais as despesas são relativas aos créditos pleiteados, já que sua análise finda-se antes na possibilidade do creditamento. O acórdão de piso analisou o procedimento adotado pela DRF Salvador, que intimou o contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos. E o auditor fiscal, em sua informação fiscal, nada disse a respeito do cumprimento ou não da intimação. Não há adiantados dos documentos aos autos, muito menos informação sobre o cumprimento da intimação. Ou seja, ele foi intimado, não cumpriu, e o auditor fiscal não falou nada sobre isso. A recorrente, na manifestação de inconformidade, não traz nenhuma informação sobre a intimação e seu cumprimento. Anexa apenas cópia do livro-razão e planilha com rascunhos à mão. A informação fiscal conclui que tais créditos não podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, pois apenas créditos vinculados a receitas de vendas desoneradas das contribuições podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita, conforme artigo 16 da Lei 11.116. A DRJ, após a análise das fichas 5 e 6 do DACOM, relativa ao quarto trimestre de 2004, conclui que a totalidade dos valores informados a título de receita da revenda de mercadorias foi deduzida na linha receitas isentas não alcançadas pela incidência da contribuição com suspensão ou sujeitas à alíquota zero, o que demonstra a predominância de receitas no mercado interno não tributadas pelas contribuições. Aí eu cito o RICARF porque eu estou reproduzindo o acordo da DRJ. Por oportuno e analisado detalhadamente o caso, reproduzo o acordo de piso e faço dele minhas razões de decidir. O auditor fiscal afirma que no DACOM, referente a abril de 2008, mês de transmissão do pedido de ressarcimento, nas fichas relativas ao controle de utilização dos créditos no mês, também não consta a utilização do crédito pleiteado. Mas no DACOM retificador, transmitido em 24/1/2011, anteriormente à informação fiscal, datada de 19/4/2013, a contribuinte informara valores apenas na linha saldo de crédito de meses anteriores, da ficha correspondente ao crédito de aquisição do mercado interno, vinculada à receita não tributada ao mercado interno. A despeito dessas informações prestadas no DACOM do quarto trimestre de 2004 e no de abril de 2008, e nos diversos documentos comprobatórios solicitados a contribuinte no despacho decisório, o direito creditório foi negado exclusivamente em virtude da informação constante na ficha 26B do DACOM, referente a janeiro de 2006, de que o saldo não utilizado até 31/12/2005 é vinculado à receita tributada no mercado interno. A interessada alega erro no preenchimento do DACOM, retificando posteriormente. De fato, ao presente caso, aplica-se o entendimento exposto no acordo 15.22.685 da DRJ, mencionado pela interessada, cujo trecho a seguir transcreve-se. Do exposto, observa-se que a simplicidade do despacho decisório, ao indeferir o direito creditório do contribuinte, com base apenas em cruzamento de dados eletrônicos, de informações econômicas e fiscais,
sem sequer analisar a substância do crédito a que a declaração faz referência, avilta as prerrogativas e a competência da autoridade fiscal, transformando-o em mero autômato processador de dados eletrônicos, reduzindo sua atuação à intimação do contribuinte de um resultado de um processamento eletrônico que não raramente apresenta as falhas ocasionadas por erro no preenchimento dos documentos. Por não contemplar a verdade material, as informações contidas nessas declarações são inaptas para desconstituir o direito material sobre análise. Ficou pesado. A análise do direito material do contribuinte deve ser enfrentada na primeira instância decisória, com base na integralidade da documentação contábil e fiscal a que o fisco tem amplo acesso, e não apenas em simples e frágeis cruzamentos eletrônicos. Transferir para os órgãos julgadores a função de fundamentar e declarar com certeza e exatidão a dimensão efetiva do crédito tributário, objeto da compensação, afronta o direito, especialmente se essa decisão se sustentar em fatos novos, que não foram apreciados na decisão anterior, até porque não cabe aos órgãos julgadores inovar os fundamentos de ato carente de motivação válida, exarado na primeira instância decisória. Aí, voltando ao voto, né, resta patente que os valores informados no DACOM demonstravam que a quase totalidade das receitas auferidas pela contribuinte advinha de receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição com suspensão ou sujeitas à alíquota zero. O agente do fisco não informou sobre o não atendimento pelo contribuinte da intimação para apresentação dos documentos comprobatórios do crédito. Se a contribuinte apresentou, o agente fiscal nada disse a respeito de sua análise. No DACOM, a contribuinte informou possuir saldo de crédito de meses anteriores. Na ficha correspondente ao crédito de aquisição no mercado interno, vinculada à receita não tributada no mercado interno. Contudo, procede a alegada nulidade do despacho decisório, ainda que não tenha sido analisado o direito material do contribuinte. O agente do fisco baseou-se em informações por ela prestadas nos DACOMs apresentados. Com a manifestação de inconformidade, a interessada apresentou fotocópias do livro-razão, comprovando a escrituração do crédito pleiteado. Os documentos carreados aos autos não permitem concluir pela ocorrência do alegado erro de fato no preenchimento demonstrativo. Deve-se, então, analisar a natureza das parcelas que compõem o crédito. Conforme informações prestadas aos DACOMs, no crédito pleiteado está incluído o crédito calculado sobre as despesas de armazenagem e frete nas operações de venda. No DACOM retificador, relativo a janeiro de 2006, transmitido em 2013, véspera da apresentação da manifestação de conformidade, a interessada informa nas fichas 1426B e 24 e 24B que o crédito de meses anteriores decorre exclusivamente de aquisições no mercado interno, vinculado à receita não tributada no mercado interno. A interessada alega que sua atividade principal é comércio atacadista de álcool, carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. Segundo a cláusula terceira do contrato social, a sociedade tem como objetivo a comercialização e distribuição de produtos derivados de petróleo e álcool. Assim, especificamente em relação à gasolina e demais derivados de petróleo, a interessada pretende o ressarcimento do crédito do PIS e COFINS, por se tratar de produtos cujas vendas são tributadas à alíquota zero, na forma em que dispõe a IN 594. Aí, vou pular a transcrição da IN. Com redação dada pela Lei 9.990, o artigo 4º da Lei 9.718 instituiu a incidência monofásica da contribuição PIS e COFINS sobre derivados de petróleo. Assim, a tributação pelas referidas contribuições sobre derivados de petróleo passou a ser concentrada nas figuras do produtor importador. E não existem dúvidas quanto à impossibilidade de creditamento da contribuição incidente sobre os produtos sujeitos à incidência monofásica, adquiridos para revenda por comerciantes atacadistas.
Também é impossível se deduzir os créditos dessas contribuições calculados sobre os dispêndios com armazenagem e frete nas operações de venda de tais produtos pelos comerciantes atacadistas. Os créditos a que faz de uso a pessoa jurídica sujeita à contribuição PIS e COFINS, destinada a assegurar a não cumulatividade, estão arrolados nas leis 10.637 e 10.833. Dentre os créditos passíveis de serem montados, destaca-se o previsto no inciso 9, né? Aí eu vou pular a reprodução. E quais seriam esses casos? A lógica da não cumulatividade aplicada ao PIS e COFINS consiste em que, a uma determinada receita, há a correspondente contribuição devida. Dessa contribuição devida, poderão ser descontados determinados créditos referentes a aquisições e despesas enumeradas no artigo 3º das referidas leis. Considerando que os incisos citados cuidam exclusivamente de estabelecer hipóteses de creditamento de não cumulatividade das contribuições em voga, nada mais plausível do que considerar que no inciso 9, ao se referir aos casos do inciso 1 e 2, a lei mencionou as hipóteses de creditamento previstas em tais dispositivos, ou seja, os casos em que tais preceptivos permitem creditamento do PIS e COFINS. Ao restringir a possibilidade de se descontar crédito PIS e COFINS sobre bens adquiridos para revenda, as exceções estabelecidas no artigo 3º referem-se à receita oferida pela pessoa jurídica, revendedora de mercadoria na condição de substituta tributária e à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada do PIS e COFINS. Assim, com base na premissa interpretativa fixada, constata-se que as situações previstas referidos incisos não integram as hipóteses de creditamento por eles instituídas e, portanto, também não integram a hipótese de creditamento prevista no inciso 9 do mesmo artigo 3º da Lei 10.833. Deixa-se assente que a restrição à apuração de crédito PIS e COFINS conferida pela legislação em virtude de tributação monofásica diz respeito à possibilidade do desconto de que trata o inciso 1. Tendo os créditos mecanismo de direito excepcional tendente a reduzir o crédito tributário, cabe a utilização de interpretação restritiva. Corroborando o entendimento acima exposto quanto ao conteúdo normativo das leis, observa-se que, no caso fosse a intenção do legislador autorizar o crédito por toda e qualquer operação de venda de produtos ou mercadorias, bastaria o texto do inciso não contemplasse a delimitação. Conclui-se, portanto, que somente a pessoa jurídica vendedora de produtos cuja receita seja tributada no regime não cumulativo faz jus ao desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadoria e fretes pagos à pessoa jurídica domiciliada no país, nas operações de venda, quando o ônus for por ela suportada. Não é o caso de tais dispêndios suportados pelo vendedor na operação de venda de produtos sujeitos à cobrança concentrada ou monofásica das contribuições, uma vez que estes já foram tributados em fase única com alíquotas diferenciadas. Sobre essa matéria, a COSIT já se posicionou por meio da solução de divergência 2 de 2017. Aí eu reproduzo a emenda da solução. Posteriormente, a COSIT reiterou seu posicionamento quanto à impossibilidade de desconto de crédito PIS e COFINS calculado sobre despesas de frete e armazenagem na operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico, conforme solução de divergência 5 de 2017, asseverando que deve ser aplicada integralmente às conclusões apresentadas na solução de divergência 2 de 2017. Destaque-se que, nos termos da IN 1396, as soluções de divergência a partir da data de publicação têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, em relação à interpretação a ser dada à matéria. Dessa forma, subtraindo-se da base de cálculo formados nos arcons os valores das despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, tem-se os créditos objeto PERDECOM, aos quais a contribuinte faz jus conforme quadros a seguir. Aí tem os quadros, né? Em face do exposto, voto considerar procedente em parte manifestação de conformidade
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, conforme tabela acima, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Aí, adotando as mesmas razões de decidir o acordo de piso, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento. É o voto. Aí a questão é mais de direito, né? É a questão do regime monofásico poder utilizar crédito ou não. É uma parte já concedida na DRJ, foi isso? Tem uma parte bem pequena, que acho que há uma ou duas notas fiscais que constam lá, que ele concedeu. Pronto, para votar, Elcio. A questão que eu estava analisando aqui tanto a COSIT como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, até 2018, se não me engano, eles votavam favoravelmente ao contribuinte nesses casos. Porque o inciso 9 lá, ele remete à armazenagem nas vendas, né? Tanto no caso de revenda quanto no caso de produtor, que é o inciso 1 e o 2. Então, eles analisavam que não existia essa vedação, então dava. Aí a COSIT mudou a posição, passou a adotar que não podia mais. E a Câmara Superior também mudou, passou a não permitir mais. E da consulta que eu fiz aqui no site, eu não achei nenhuma, não achei, pode ser o parâmetro que eu pus, nenhuma decisão de turma ordinária favorável. Eu, assim, até pensei em pedir vista aqui, que eu acho que essa matéria merecia um estudo maior. Eu acho que é nova essa matéria, a gente nunca votou isso não, né, Elcio? Pois é, mas eu não, mas aí eu vou, para evitar essa vista, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, de repente eles conseguem me dar algum indicativo de como votar sem precisar da vista. Eu fiz uma pesquisa aqui também, assim, eu não consegui encontrar muita jurisprudência na casa sobre isso, sabe? Deixa eu ver aqui, até as que eu encontrei. Eu tenho os dois da Câmara Superior, um no sentido e outro no outro, pois num curto período de tempo. Mas agora a solução de qual a data do mais recente, Elcio? O mais recente. O mais recente é. Só um minutinho. Não precisa ser data exata, não. Sabendo o ano. Mara, oi? Tirar uma dúvida aqui. O caso dificulta um pouco, porque a DRJ fez um acórdão sem ementa, né? Porque é todo valor, né? Acho que abaixo de 1 milhão, eles não têm que pôr ementa, não. Isso é ruim, porque aí a matéria não fica evidente, né? Mas, pelo que eu ouvi do seu voto em relatório, o contribuinte ele tem operações no regime monofásico. Isso. Que é crédito do PIS/COFINS não cumulativo. É isso? Né? Não, ele usa, ele é só uma etapa, né? O monofásico. Então, ele está querendo pegar o de trás, entendeu? O de trás que já foi tributado no monofásico, ele está querendo pegar esse crédito. Só ele é revendedor, né? E ele não tem direito a pegar esse crédito. Tá. Não, eu acho que a gente fez isso. Eu acho que a gente já julgou isso. O mais recente é de novembro de 2019, Paulo. Não, mas é bem novo, né? Acho que teve um caso da minha relatoria, nesse caso. E foi o conselheiro Leonardo Toledo, acho que foi vencido. Qual o número do acordo, Laércio? Não, eu estou lembrando de cabeça que tá. Eu também estou tentando lembrar, mas acho que eu fui vencido nisso. Você foi vencido. Foi recente, Laércio, isso? Foi em 2019, eu acho. 2018 ou 2019. Então, ele não está no regime monofásico. Não, ele não, mas
Ele é o anterior que está, né? Ele é revendedor. Aí, por isso que a DRJ considerou algumas notas, porque essas não vieram do regime monofásico. Ah, tá. Na revenda. Ele quer o crédito não de insumos, é na revenda, né? Isso. Na ausência de novas fundamentações, eu vou adotar uma postura conservadora nesse momento, a seguir a jurisprudência que está vigorando no CARF. Então, eu vou acompanhar a relatora. Mas eu vou analisar essa questão mais. No futuro, pode ser que... Qual mesma atividade, Mara? Ele é revendedor. De veículo? Gasolina, álcool. Não, eu achei aqui, mas é outra matéria, que é concessionária de veículos. Não, mas é porque gasolina e álcool tem um artigo específico da monofásica, né? Não, sim, mas estou falando aqui, o meu caso é diferente. Mara, o inciso 1, né, do artigo 3º da Lei 10.637, 10.833, que é o que fala que ele pode aproveitar créditos PIS/COFINS não cumulativo nos bens adquiridos para revenda. Isso. Isso, né? É o que o Elcio acabou de falar. Falou no começo, eu coloquei no meu voto também. O inciso 9, ele restringe, o entendimento da DRJ que eu estou adotando é isso, que o 9 restringe o 1 e o 2, entendeu? Parágrafo... Aqui, ó, porque o 9 fala assim... Parágrafo 9? No inciso 9 do artigo 3º, ele restringe. Energia elétrica consumida. O 9 é energia elétrica. Será que é o 9? Não, o 9 é armazenagem de mercadoria e fecha na operação de venda. 10.833, né, Pedro? 10.833, peraí. É diferente na 10.637. Deixa eu ver aqui. Também não achei nada, não, recente. A posição tem... É que eu não tenho aqui acordo, mas eu anotei como posição da turma, mas é bem antiga e também mantendo a vedação. Aí, inclusive, há uma referência de que há 2 RESP, e uma das turmas do STJ votou no sentido e outra turma votou no sentido contrário. Presidente, Sim. só para confirmar, os RESPs é o 1051634, um deles? Um minutinho, deixa eu ver se eu chego lá. Ô Mara, só para tirar a dúvida, então, que é o seguinte, ele pode tomar crédito dos bens adquiridos para revenda. Pode, Ok. O inciso 9 limita, né? No caso de armazenagem de mercadoria e frete, o ônus tinha que ter sido suportado pelo vendedor. Isso. Né? O que não significa que o vendedor lá de trás tinha que estar no regime não cumulativo. Ele só teria que ter suportado o ônus, entendeu? Não é isso? Mas é o que está aqui no voto, Pedro. O lá de trás, ele suportou o ônus e pagou, ele já pagou. Então, o processo findou, a monofasia. Não existe mais para frente, né? Esse crédito. Agora, e ele está querendo aproveitar um crédito que já findou o próximo, né? A sequência. Então, eu estou achando que é justamente isso que esse inciso permite. Pois é, isso aí que o Elcio está falando, que havia essa posição na Câmara Superior que interpretava que o artigo lá não restringia.
né? Aí, depois de 2017, quando a COSIT publicou essas interpretações, aí mudou esse posicionamento, entendeu? Tanto na Receita, quanto aí o CARF começou a adotar essa posição nova. Mas agora sim, ele só quer crédito sobre isso, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda? Deixa eu ver É aqui. só isso. É só isso, né? Isso. O resto da RJ deu. Bens para revenda ele deu, por exemplo. Porque bens para revenda não tem essa discussão. Né? Não, bens para revenda ele não pode, não, porque é monofásico. A tributação se encerra lá no produtor, ela não tem cadeia, não. Não, mas, pô, Elcio, o inciso que permite o crédito sobre bens na revenda, que é o inciso 1, ele permite bens para revenda, ele não faz nenhuma limitação no sentido de... Deixa eu consultar aqui. Se você achar que o inciso 1, Pedro, aplica no caso de monofasia, aí é qualquer coisa. Também tem Não. Se você fizer esse entendimento. Não. Agora, se você entender que o inciso 9 está restringido... O que eu entendo é o seguinte, pelo que eu me lembro, é o seguinte, o cara aqui que quer tomar crédito sobre os bens adquiridos para revenda, esse aqui ele tem que estar no não cumulativo. Isso mesmo, também também concordo. O cara que vendeu para ele, não importa, porque essa é não é um caso clássico, né, de aquisição de insumos, PIS/COFINS não cumulativo. É um ponto específico que a lei está dando esse benefício. O cara adquirir bem. Entendeu? Esse seu entendimento aí é o que predominava anteriormente, né? Tá. Esse daí, Pedro, é uma questão que justamente as soluções de consulta da COSIT, de divergência, e da Câmara Superior, elas não são vinculativas para a gente, né? Então, Tá bom. E o interessante é que a Câmara Superior, a posição anterior, a favorável ao contribuinte, era por maioria. Agora a nova contra é pelo voto de qualidade. É voto de qualidade? Leonardo, qual foi o resto que você apontou? Deixa eu achar novamente aqui, presidente. Me permitem uma parte? Eu estou tentando entender isso a partir da solução de divergência. Onde está explicado isso, essa posição da COSIT? Está lá na solução de divergência 2, que é assim que ela reproduz. E me parece que toda a fundamentação é que o inciso 9, o inciso 9, quando ele faz referência à possibilidade de creditamento do frete, ele diz, naquelas hipóteses do inciso 1 e 2. E a solução de divergência está interpretando essa hipótese como a partir dos insumos. Só que não me parece que seja isso. Me parece que quando ele remete para o inciso 1 e 2, ele está dizendo em relação à venda, porque o inciso 9 fala de venda. Eu não posso fazer essa conexão entre o 9 e o 1 e 2 a partir daquilo que está sendo adquirido. Então, não me parece nem ter lógica eu impedir um crédito sobre o transporte se está sendo pago está sendo pago a contribuição sobre esse transporte. Então, assim, me parece que tem uma fragilidade bem grande nesses argumentos, nessa solução de divergência, tá? Entendi. Eu acho que pensado nessa... inclusive, assim, só me permite, assim, se eu tiver, por exemplo, transportando um bem que não dá direito a crédito, o transporte tem direito a crédito? Sim. Tem. É grande discussão. Me parece que tem, porque, na verdade, esse transporte ele passa a ser algo da cadeia produtiva que o inciso 9 permite o crédito. Não é porque ele transporta um produto que não está sujeito a crédito que o transporte em si não tem crédito, se ele é obrigado a apurar as contribuições ao final do período. Há divergências. Tem gente que defende a sua posição. Não, perfeito. Eu entendo que haja divergência, mas dentro dessa premissa, porque se eu entender
que essa solução de divergência está correta, eu vou ter que entender também que se está transportando um produto que não está sujeito a crédito, eu não tenho direito a esse crédito pelo inciso 9º. Quem acha que o frete segue o insumo que ele está transportando, aí, né? Agora, quem entende que o frete é separado do insumo, aí essa solução fica frágil mesmo. E dentro da linha de raciocínio do conselheiro Arnaldo, nós já tivemos decisões aqui nesse sentido. Sim, já. Perfeito. Linha do conselheiro Elcio. Mas a posição da Receita é justamente essa, que o frete segue o insumo, né? Mas aqui, nesse caso, tem um detalhe. Se você for lá no inciso 1, lá fala, na compra para revenda, dá direito ao crédito, exceto, aí ele remete para os parágrafos lá do artigo 1º ou 2º, e que vem a ser a monofasia. Então, quer dizer, no caso de monofasia, o contribuinte não pode se creditar para revenda. Aí, no caso, é com base nessa limitação do inciso 1 que a COSIT passou a negar. É que, Elcio, eu não vejo essa relação do inciso 1 com a monofasia. Mas o próprio inciso 1 remete, Pedro. Olha para você ver esses incisos aí que ele está remetendo aí. O inciso tudo 3... monofasia, substituição tributária e monofasia. Sim. É isso sim. A questão é bem colocada pelo conselheiro Arnaldo. A questão aqui é se o inciso 2 é bens e serviços que dão direito ao insumo, o frete insumo é. Se ele foi contratado por uma pessoa jurídica, se ele foi, se esse ônus, se esse dispêndio foi arcado pelo contribuinte, na minha visão, ele desassocia ao insumo literalmente no regime monofásico. Ainda... Leonardo, eu acho que tem um voto seu, Leonardo, 3201-008-740. Agora, o RESP, presidente, é o 1.768.224. Esse aqui, inclusive, de um contribuinte que já transitou bastante aqui por nós, aqui no CARF. Foi parte aqui desse processo, Cooperativa Languiru. Não, Eu não estou vendo essa menção à monofasia no inciso 1. Eu não sei onde que está isso. Essa questão de revenda realmente remete à monofasia, Pedro. Depois você dá uma... Eu acho que a gente já votou e já manteve a posição antiga da Câmara Superior. Não expressamente, né? Não, você tem que fazer um apanhadozinho aí para se chegar na monofasia. Não, mas é justamente, a lei está permitindo crédito na revenda. Esse é o exceto. Paulo, qual é o acordo da nossa turma que você citou aí, Paulo? Do Leonardo? Não achei esse exceto. 3201-008-740. O PDF não abre, ele fica pensando. 440? 740. 008-740. Presidente. Mas não sei se é a matéria. Eu localizei também um, só que eu só achei, eu acho o conselho foi repetitivo. É que está lento, só estou conseguindo ver o do conselheiro Charles, mas eu acho que ele não era o relator, ele é o relator porque acho que me parece um paradigma. O 3201 Sim. 005-049. Até o parecer COSIT 5, ele também faz menção a essa questão e diz que não há insumo na atividade de revenda de bens adquiridos para revenda, notadamente porque esta atividade foi reservada à apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda. Inciso 1 do caput, artigo 3º da 10.637 e da 10.833.
Aí, completa, atividade de revenda não se confunde com produção e fabricação. Por este motivo, não é permitido desconto de crédito de insumo para atividade de revenda. Ó, gente, esse exceto que vocês estão falando aqui é o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 1º, né? Que diz sobre substituição tributária. Ó, esse artigo que eu mencionei do Leonardo é aquela questão. O insumo, a aquisição do insumo é isento, o frete não. Então, na emenda está enfrentando as duas coisas. Nega o crédito para o insumo e dá o crédito no transporte desse insumo. Mas aqui não é insumo, Paulo. Aqui é bens para revenda. Sim, sim. Não, mas foi falado que a lógica seria a mesma, né? Não, porque o bens para revenda ele exclui expressamente alguns produtos, entre eles a gasolina e isso aí. Ele exclui. Então, Elcio, mas eu estou vendo essa exclusão aqui, ele está falando de substituição tributária, que é diferente do regime monofásico, né? Exceto no inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 1º. Isso. E nos parágrafos 1º e 1º-A do artigo 2º. Isso. Não está falando de regime monofásico. Ele não usa a palavra monofásico, Pedro, mas é monofásico, é gasolina. Sim, os produtos são monofásicos. Ele não põe o nome monofásico, mas é monofasia. Então, mas daí a gente tinha que ver se aqui são esses produtos, né? E não se é monofasia ou não. Né? Porque se não está excetuando expressamente o regime monofásico da etapa anterior da produção... Mas a controvérsia aqui não envolve essa questão, porque aqui não está sendo questionado o direito a crédito no bem adquirido por monofasia para revenda. A única coisa que restou controvertido depois da DRJ é o direito de crédito na armazenagem e frete de venda, é só isso. Então, Perfeito. que é o inciso 2. Ó, é o... Conselheiro Não, é o inciso 9, tá? Armazenagem de mercadoria na operação de venda. Esse caso, a exceção está no parágrafo 1º, 1º-A do artigo 2º dessa lei, que fala de produtores, distribuidores e que aplica a alíquota única. O fato é que o STJ já julgou essa questão e foi a primeira sessão, só que não foi repetitivo. Né? Então, esse assunto vai ser novamente apreciado pelo STJ em caráter de recurso repetitivo. Só é muito provável que se tenha a mesma decisão, já que essa decisão foi da primeira sessão e não primeira turma ou segunda turma. Tá? Mas, de fato, isso já é uma questão que, inclusive, subiu para o STF e o STF declinou, dizendo que não era matéria de caráter de matéria em constitucionalidade e retornou isso para o STJ. Então, isso vai ser decidido pelo STJ mesmo em caráter de repetitivo. Eu tenho só mais uma pergunta. O Mara, ele é produtor, importador ou distribuidor de álcool? Não, ele é revendedor. Ele fala aqui, ó, quer ver? Ele analisou aqui deixa eu ver onde que está aqui. Ele analisou o objeto social dele, quer ver? Então, porque a única limitação é para produtor, importador, distribuidor, de venda de álcool. Mas é porque fala o produtor, o distribuidor e tal, eles aplicam a alíquota específica. Então, é isso que a monofasia. Então, mas é isso. Aí o resto é interpretação. Interpretação. A limitação é para caso esse cara aqui fosse produtor, importador de álcool.
Justamente, eu entendo que não é possível o crédito na revenda quando esse cara aqui está na monofasia. Agora, se esse contribuinte aqui está no regime não cumulativo, ele pode. Bom, vamos ter que enfrentar, né? Achou alguma coisa, Leonardo? É que acontece, conselheiro Predo, que quando o fornecedor emite a nota fiscal para o adquirente, essa nota fiscal sai com alíquota zero. Mas não importa. Não, aí é uma das premissas, né? Você ter tributação na cadeia anterior, a não ser que você entenda que, na verdade, o regime de monofasia... Não é, Márcio. A tributação anterior para bens, para crédito no bens para revenda, não importa. Bom, não, então aí é a sua percepção. Porque... Mas de tudo que eu já estudei sobre a matéria, esse o racional. O raciocínio é para o PIS/COFINS não cumulativo. Sim, mas é isso, a empresa está no cumulativo. Bens para revenda não é exatamente o modo clássico de PIS/COFINS não cumulativo. É um inciso específico que está dando crédito de forma benéfica, como um benefício. Sim, Pedro, mas bom, tem o RESP. Ele está no não cumulativo, já vale. Não, tem vasta jurisprudência no Supremo Tribunal, né? Não há tributação quando você adquire esse bem, né? Porque realmente a alíquota está zero, né? E aqui, sobretudo, eu acho que a gente está falando do frete, que essencialmente, ao meu entender, ele desgarra do bem. E foi o que o conselheiro Arnaldo comentou. Então, aqui, eu já esqueço toda essa questão que a gente está aqui tratando de monofasia, da exceção, e aí remeto. Né? Esse pagamento do frete, ele foi para uma PJ? Foi. Tem a nota fiscal, veio com tributação das contribuições? Veio. O inciso 9 e o combinado com o próprio inciso 2 de insumo, eu vejo que ele tem direito ao frete, no meu entender, porque ele pagou por esse serviço, teve tributação, independente dele ser uma revendedora ou não, ele está no regime não cumulativo, então é plausível que ele busque esse crédito, que ele tome esse crédito de frete. Exato, mas nós estamos falando a mesma coisa, porque o inciso 9 fala que é possível tomar crédito, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o cara que vendeu a mercadoria para ele, que ele está revendendo, pagou a armazenagem e frete, ou seja, ele está dando armazenagem e frete no PIS/COFINS não cumulativo também de uma forma específica, entendeu? Para esse cara. Não, perfeito. Se na verdade você estava querendo se remeter a esse cenário, especificamente do frete, é perfeito, porque aí eu acho que não cabe realmente a gente estar analisando a monofasia, a questão propriamente dele ser uma revendedora ou não, mas sim o regime que ele está, o serviço que foi pago, perfeito. Agora eu entendi o que você está falando. Para analisar o inciso 9, a gente não precisa nem entrar nessa discussão. Tá? No meu entender, não. Entendi. Só um esclarecimento mais. Márcio, a decisão lá do STJ foi em qual sentido? A decisão do STJ, eu te digo aqui, ela foi uma sinopse aqui, né? Porque até isso foi bastante divulgado na mídia, mas o RESP é 1.768.224 e a decisão é da primeira sessão, que prevaleceu o entendimento do relator ministro Gurgel de Faria, que considerou que não há incidência sucessiva das contribuições e é impossível a tomada de crédito no regime monofásico, nessa operação de monofasia. Ok, mas não fala de frete, na verdade está falando só da questão monofásica. Perfeito, aqui não entrou nesse mérito, De fato, tem a turma já enfrentou isso aí. Nesse acordo, que o Leonardo mencionou, 3201.005.049, é bem específico essa matéria, e ali, por unanimidade, concedeu-se o direito ao crédito
em relação às despesas de frete na operação de venda quando exportado na condição de vendedor. E era produto de perfumaria, ou seja, sujeito à incidência monofásica. E ali foi o acordo de fevereiro de 2019, foi unânime. Quem que estava presente? Eu, Pedro, Leonardo e Laércio. Presidente, então, agora vou fazer esclarecimento que eu consegui localizar até nos meus autos. Eu fui o relator deste processo. Então, o do conselheiro Charles foi o paradigma. O meu foi o paradigma e os demais, então, como integrava o lote. O acórdão é o 3201-005-031. Eu fui o relator. À época, e agora eu localizei o meu voto aqui no computador, o que aconteceu? Eu basicamente adotei precedentes que a recorrente tinha julgados em seu favor, certo? Então, a própria recorrente ela já tinha julgados do CARF em seu favor e o entendimento predominante à época da Câmara Superior. Basicamente, o voto até foi simples nesse sentido, né? Então, eu, inclusive, cito os entendimentos da Câmara Superior à época. E agora o conselheiro Elcio disse que houve uma mudança de entendimento na Câmara Superior. Mas de quando que é esse? Porque eu achei aqui, Elcio, só os antigos. De quando que é esse último? É de novembro de 2019. Eu tenho até o número aqui, para facilitar a sua pesquisa. O quê? É o 9303-009-453. Tá. O que eu estou vendo aqui, eu achei um tanto de acórdão aqui, tem tanto acórdão a favor quanto contra. Tem de 2019 que dá provimento e tem de 2019 que, né, assim, após a solução de consulta, né? Ô, Mara, me cita um de 2019 que dá, por favor. Que dá provimento? Aqui, olha, vou te falar aqui. Tem um que foi maioria de votos, dali da turma 3402, que foi maioria. Qual o número? O de maioria, deixa eu ver aqui. O de maioria foi o do... deixa eu voltar aqui a página, que era na página anterior. O da turma ali da Lisiane tem o 3301-010-175. 175? 175. Isso é da turma 3301. Agora vamos ver na outra turma. Na outra turma, esse é 3402-007-196, foi por maioria. Esse é de dezembro de 2019. Foi maioria. Maioria dando crédito? Negando provimento. A maioria negou provimento. Vencidas a Maísa, a Cíntia e a Thaís. O Márcio estava lá. O Márcio, você estava nessa votação, Márcio. Você negou provimento, viu, Márcio? Pois é, a gente evolui. Da Câmara Superior, tem vários aqui da Câmara Superior. Mas, Mara, esse que você me passou aqui é só o direito de crédito na compra da mercadoria para revenda. A questão que a gente está discutindo aqui é o direito de superar essa questão aí, o direito de crédito na armazenagem no frete. Tem um aqui que fala da armazenagem do frete. Eu acho que então qual é? Espera, deixa eu ver, não foi esse aqui, não? Tem que ver a casuística aí, né? Aqui, ó, esse 3402-007-196 foi aqui, ó, crédito de fretes na venda sujeitos à incidência monofásica. Dando ou negando? Negou por maioria. Pois é, a jurisprudência atual é de negar. Mano. Então, o pessoal já está... Mas, assim, é interessante, Elcio, porque foi maioria, né? Apesar da jurisprudência. Então, não é uma coisa tranquila, né? Porque talvez
esses conselheiros aqui que davam provimento, eles estavam baseando a jurisprudência antiga, né? Pois é, e como o Márcio falou, o STJ está caminhando no sentido favorável aos contribuintes, né? Não, na verdade, o mérito que foi enfrentado pelo judiciário é literalmente de você tomar o crédito de produto monofásico. Né? Ele não adentrou nessa questão de ter serviço associado a esse bem, entendeu? É mais amplo ainda, né? Não entrou. E eu acho que não deveria entrar, porque deveria ser um outro processo, porque realmente o que você está pagando é por um serviço desassociado do bem que você está sendo transportado. Né? Imagina, mas que dentro do caminhão só tem produto monofásico, então o frete que você paga também vai estar a reboque do produto que não tinha, que estava dentro da monofasia. Não. Mas uma das premissas é que, uma vez no regime da não cumulatividade, essas pessoas jurídicas dedicadas à produção, revenda de produtos concentrados, eles têm direito à apuração, sendo regime não cumulativo, nos demais produtos e nos demais serviços. E aí Sim. O entendimento se adequa a isso, como observado Perfeito. Inicialmente pelo conselheiro Arnaldo. A questão é que, de fato, esse acordo da turma, ele teve como fundamento acordos da Câmara Superior que acabaram alterando o entendimento. Então, a questão acaba sendo essa. Mas não alterou tanto o entendimento, não, viu? Oi? A Câmara Superior não alterou tanto o entendimento, não, porque a maioria, então, tem gente lá ainda que vota da voto de qualidade. Foi qualidade. Então, voto de qualidade. Eu acho que a questão ficou bem, está bem esclarecida, muita dúvida de fato, mas é isso, porque já votamos e votamos com a Câmara Superior. A Câmara Superior, por maioria, seja o tipo de maioria, mudou o entendimento. Então, o que temos que estar decidindo é isso. Acompanharemos ou não o novo entendimento da Câmara ou manteremos a nossa posição conforme já votado nesse acórdão 3201-005-031. E lá, a turma, por unanimidade, lógico que presentes era somente eu, Leonardo, Laércio e Pedro. Lá nós concedemos o crédito, pois o fundamento é esse. O acessório, no caso, não segue o principal. Né? Eu acho que a razão de decidir é essa aí. Perfeito. Qual é o voto da relatora, Mara? Eu estou negando provimento. Estou negando provimento porque eu entendo que restringe. O inciso 9 restringe o 1 e o 2. A grande questão que eu levanto sobre essa matéria é o seguinte: criou-se a monofasia com tributação concentrada. Então, quer dizer, o pessoal que estava na sequência da cadeia, os distribuidores, eles deviam ter sido classificados como não tributados. Eles estavam fora do campo de incidência, porque a incidência era só na fábrica. Mas o que o legislador criou? Criou a alíquota zero. E a alíquota zero é contribuinte. Então, ele continua sendo contribuinte da COFINS. Então, por isso que gera essa confusão toda. Com razão. Ele vende com a alíquota zero, né? Presidente, só uma observação, o horário para o apoio. Patrícia, você precisa encerrar? Não, presidente, é até o horário que encerrar a sessão. Ok. Obrigado. Se pensar bem, né, Elcio, esse revendedor ele fica com pouco crédito, né, disso. Ele não devia pagar COFINS nem PIS em relação a essa atividade. Ele não devia. E não paga, né, que é a alíquota zero. É a alíquota zero. Ele não tem quase nada para descontar. Bom, acho que podemos votar. Bom. Quer falar, Arnaldo? Não, eu só ia fazer um comentário que me parece que o raciocínio que o Márcio faz em relação a destacar a questão do frete, dos insumos, é o mesmo que eu faço, eu acho bem coerente,
porque senão eu estou negando o crédito, porque ele está pagando a contribuição sobre esse frete e não está tendo direito a essa contribuição. Agora, em relação àquele argumento da DRJ, aí, falando para a Mara especificamente, Mara, eu li várias vezes aquele artigo, eu não consigo fazer aquela vinculação em relação ao insumo. Me parece que quando o nono remete para o inciso 1 e 2, ele está falando nas hipóteses, ou seja, quando o cara revende ou o cara industrializa alguma coisa, e não se referindo ao insumo. Então, me parece... Mas e o cabeçalho do caput? Olha o cabeçalho, olha o cabeçalho, porque eu entendo que está assim. Eu também entendo que não. Olha só, pela leitura. Aqui, ó. Desculpa, eu vou fechar. Gente, a gente podia votar, hein? Não, é o que eu quero. A própria interpretação da remissão ao inciso 1 e 2, ela cabe cabe essa interpretação diversa. É ruim, a remissão é ruim. A remissão é ruim. Mas não teria sentido eu remeter, Mara, para os insumos. As hipóteses que faz sentido, porque ele está falando do frete da venda. Então, me parece que o que faz sentido é remeter para aquilo que ele está fazendo ali, vendendo aquilo que ele comprou para revender ou vendendo aquilo que ele industrializou com os insumos adquiridos. Então, me parece que isso faz sentido no inciso 9. Perfeito. Eu concordo com essa linha. Eu não entendi seu raciocínio, não. Tá. Pessoal, vamos votar. A relatora está propondo a negativa de provimento. Depois você me explica, Arnaldo, que eu não entendi esse raciocínio, não. Elcio. Bom, eu só vou justificar meu voto aqui. A questão é o seguinte: eu faço esse mesmo encaminhamento que o Márcio faz em relação ao descolamento entre o frete, a armazenagem e o insumo. Mas isso quando se trata de insumo. Porque lá no inciso 2, lá prevê, dá direito ao crédito os bens e os serviços adquiridos como insumos. Então, quando eu adquiro um bem e ele não é tributado, eu não tenho direito ao crédito. Mas o frete, que é um serviço que vai ser utilizado como insumo, ele é tributado, aí eu dou no crédito. Porque lá permite isso, o 2 permite. O 1 não permite. O 1 fala lá que só existe o crédito e exclui aqueles produtos lá da revenda, do direito ao crédito na revenda. Isso aí é que eu vejo como fundamento no caso específico da revenda, não pode. Mas quando se trata de insumo, aí há o descolamento. Aí eu concordo com o descolamento. Então, para não demorar mais, eu acompanho a relatora. Ok. Pedro. Presidente, eu divirjo. Eu voto por dar provimento. Eu entendo que é possível crédito para esse contribuinte na armazenagem de mercadoria e no frete, na operação de venda, visto que é incontroverso que o ônus foi suportado pelo vendedor aqui no caso. É a subsunção dos fatos à norma, basicamente. Na minha visão, eu nem entro nessa questão se o frete está descolado ou não do insumo, porque aqui não é uma questão de insumo, como bem colocou o Elcio. Para mim é uma questão de subsunção dos fatos à norma mesmo, e pelo fato desse contribuinte não ser produtor importador de álcool, eu entendo que ele não é uma das exceções das hipóteses negativas desse crédito, né? Então, eu entendo que ele está dentro, divirjo nesse sentido. Ok. Leonardo. Acompanho a divergência, presidente. Até pelo fato de já ter votado nesse sentido também. Arnaldo. Eu vou acompanhar a divergência, só que eu preciso fazer um adendo aqui e explicar novamente a minha posição, porque eu não acho que há uma limitação, que eu deva olhar as limitações que tem lá no inciso 1.
porque, no meu entendimento, a leitura que eu estou fazendo do inciso 9, e aí explicando para a Mara, que ela tinha perguntado como é que é. O 9, ele fala o seguinte, Mara: armazenagem, mercadoria e frete na operação de venda nos casos do inciso 1 e 2. Ele está falando de venda. Venda nos casos do inciso 1 e 2, ou seja, ele não tá, eu não posso olhar para os incisos 1 e 2 a partir do que ele está adquirindo, e sim no que ele vai vender. Ele está vendendo aquilo que ele comprou para revender, no caso do inciso 1, ou ele está vendendo aquilo que ele industrializou com os insumos que ele adquiriu. Então, para mim, os casos que fala no inciso 9 são casos de revenda. É nesse sentido, agora. É nesse sentido que eu nem vejo as exceções que tratam lá no inciso 1. Até dissociando aquilo que o Márcio falou. Eu não preciso olhar o que está sendo comprado, se é insumo, separar insumo de frete. Eu tenho que ver se ele está revendendo aquilo nos termos do inciso 1 e 2. Ou seja, eu olho só para a parte da venda lá no inciso 1 e 2. E nesse caso eu não vejo essa limitação, eu não vejo aquele argumento trazido na solução de divergência da COSIT como um argumento juridicamente válido. Para mim, eu acho que há um equívoco naquela solução de divergência, e eu não interpretaria dessa forma. Então, eu entendi agora o que você está falando, Arnaldo. Porque a minha divergência, né, nessa posição, que foi o que eu coloquei no meu voto, é a questão do regime monofásico. Eu entendo que qualquer coisa, que os bens adquiridos, eu adquiri um bem para revenda, que já foi pago o tributo dele, a cadeia já terminou. Entendeu? Então, eu acho que não tem jeito de se apropriar de crédito uma cadeia que já está fechada. O ciclo já está fechado. Concordo com a Mara. Mas ao mesmo tempo, Mara, não tem, mas ele vai ter que pagar a contribuição por essa venda. Não, o outro lá atrás já pagou? Não, ele vai ter que apurar também. Ele é alíquota zero. Ele é alíquota zero. Alíquota zero. Não, sobre aí a gente está entrando. É porque a gente já está na fase de votação aqui. Aí a gente vai discutir novamente. Aí a gente vai prolongar mais. Vamos lá. Arnaldo está divergindo. Isso. É um momento importante, porque ele Mara. Mas a lei permite ele. A gente já. Não, a gente já. Eu entendi todas as posições. Isso, Não, é uma matéria que cabe bastante reflexão, sim, a gente quer se posicionar, com certeza. Mas vamos lá. Laércio. Acompanha a divergência. Márcio. O assunto já foi bem sintetizado. Eu acompanho a divergência. Eu também estou acompanhando a divergência. Acho que não haveria razão para estar em que pese ter fundamentos em alguns precedentes, aquele voto do Leonardo, eu mantenho aquela mesma posição. Então, Mara, não é a única matéria que restou em recurso, não é? O provimento ser total ou parcial. Era só isso, porque o resto ele deu, né, provimento. O que ele negou foi só o da monofasia. Então, no caso, está se dando, por maioria de votos, está se dando provimento ao recurso voluntário, vencidos conselheiros Mara e Elcio, que negaram o provimento. Gente, quem for fazer esse voto vencedor, faz um voto bem bonito, viu? Porque quem se prontifique. Eu posso fazer, presidente? Mas aí esses precedentes aí, viu, Márcio? Só me coloca à disposição só. Esse negócio é bem paradigmático, pelo que a gente viu, né? Eu não faço questão. Então, designado para o voto vencedor, conselheiro Márcio. Pessoal, encerramos. Bom, esse item é o item 141 da pauta. Ele é paradigmas repetitivos 142 a 149. O 150 foi retirado, assim como os 150 era um paradigma. Acho que encerramos, então, a pauta da manhã do dia 27. Retomaremos às 14 horas.
14 horas. Por favor, Patrícia, pode encerrar a gravação?